Oi, gente. Ó, para a gente começar a falar dos ciclos de vida das plantas, o primeiro grupo é o grupo das briófitas, né? Vou usar como exemplo o musgo, né? E vou sempre deixar aqui no cantinho o nosso ciclo com alternância de gerações para servir de consulta, beleza? Uma dica que eu dou para vocês é essa: façam esse ciclo aqui até vocês saberem fazer ele de cabeça, tá? Então, coloca a alternância de gerações, o gametófito e o esporófito, as divisões que vão acontecer, mitose e meiose, os gametas e os esporos, tá? Nesse esquema aqui, eu coloquei uma outra representação para mitose e para meiose, que está aqui, tá? Vou usar esses símbolos a partir de agora para facilitar a nossa vida mesmo. Eu vou usar o E, exclamação, toda vez que eu estiver me referindo à mitose. Por que o E? Porque E de equacional. Porque na mitose a gente vai ter uma divisão em que as células formadas são iguais. O sinal da equação não é um sinal de igual? Então, por isso, equacional. Tudo bem? E eu vou usar R para quando eu estiver falando de meiose, que é uma divisão reducional, onde o número de cromossomos é reduzido pela metade. Beleza? Então, o gametófito sofre Ezinho mitose. O esporófito produz esporos por R meiose. Tudo bem? Então, vamos começar aqui com as nossas briófitas. Lembra na primeira aula sobre plantas que eu apresentei os principais grupos vegetais para vocês? Lembra que quando eu disse, quando você olhar para um musgo, o que você vai falar para ele? Você vai falar, oi, gametófito. Então, quando a gente vê essas plantinhas verdes aqui, a gente está vendo a fase de gametófito. Tudo bem? Os gametófitos das briófitas, dos musgos, eles têm sexos separados. Ou seja, eu tenho o musguinho e a musguinha. Normalmente, o musgo masculino, ele é um pouquinho maior do que o musgo feminino, tá? E a gente já daqui a pouquinho vai entender por quê. Então, toda vez que você olhar para um musgo, você vai falar, oi, gametófito, e eu tenho o musguinho e a musguinha, certo? Qual a diferença entre eles? O ápice. A gente vai dar um zoom aqui na extremidade de cada um deles agora, tá? A gente vai dar um zoom no ápice do gametófito masculino e do gametófito feminino. Quando a gente dá o zoom aqui na extremidade, é isso aqui que a gente vai identificar no ápice dos gametófitos. No ápice do gametófito feminino, a gente vai ver essa estrutura aqui, que parece um vaso, e o gameta no interior desse vaso. E na estrutura masculina, a gente vai ver como se fosse uma bolsa contendo os gametas masculinos aqui no interior, tá? Como é que chama cada coisa? Esse vaso aqui feminino, né, do gametófito feminino, que contém o gameta feminino no interior dele, essa estrutura aqui a gente vai chamar de arquegônio. Então, o arquegônio é a estrutura do gametófito feminino que vai produzir o gameta feminino. O gameta feminino é esse aqui, essa célula aqui do centro, que vai ser chamada de oosfera. Então, o gameta feminino é a oosfera. Tudo bem? E na estrutura masculina, essa estrutura que fica aqui no ápice do gametófito masculino, esse aqui é o anterídeo. Anterídeo. Tá? É a estrutura do gametófito masculino que vai produzir os gametas.
Os gametas masculinos, repara aqui no desenho, eles têm essas duas perninhas aqui. Esses aqui são flagelos. Os gametas masculinos das briófitas são flagelados. O nome deles, esses gametas aqui, produzidos pelos anterídeos, são os anterozoides. Anterozoides. Tudo bem? O que vai acontecer? Eu tenho um gameta masculino produzido aqui nessa ponta e flagelado, e um gameta feminino que não é móvel, retido aqui dentro do interior desse vaso, no ápice dessa estrutura aqui. O que vai acontecer? Se ele é flagelado, vocês sabem que células flageladas precisam se deslocar, né? Elas precisam de um meio onde nadar. Onde é esse meio? É a água. Então, quando eu tenho aqui a chuva, né, a água passando por cima dessa estrutura aqui, essas gotas de água vão carregar esses anterozoides do gametófito masculino até o gametófito feminino. Então, olha lá o motivo do porquê o gametófito masculino ser um pouquinho mais alto que o gametófito feminino, para que a gota de água, né, a gota de chuva, possa carregar esse gameta flagelado até o encontro do gameta feminino, né? Aí, chegando aqui, o anterozoide entra aqui por esse tubo e vai acontecer aqui, ó, seguindo o nosso ciclo, gameta masculino e gameta feminino vão se unir na fecundação, certo? Onde vai acontecer a fecundação? No corpo do organismo feminino. Vocês se lembram que a gente chama todas as plantas terrestres de embriófitas? Pois é, o organismo feminino vai reter o embrião que vai se formar após esse desenvolvimento, após essa fecundação aqui. Agora, depois da fecundação, o que vai acontecer? Vai haver a formação do esporófito retido no organismo feminino, né? Então, vamos representar aqui o gametófito feminino, né? O cauloide, o filóide. E aí eu vou dar uma abusada aqui no zoom e colocar o arquegônio bem aqui na extremidade, né? Essa planta tá no solo, né? Os rizóides aqui, beleza. O desenvolvimento do embrião, que acontece aqui, vai ser aqui dentro, né? E isso vai formar uma estrutura crescendo sobre o gametófito feminino, que é o esporófito. Então, o esporófito é essa estrutura aqui, ó, que vai crescer sobre o gametófito feminino. Então, esse aqui é o esporófito. Como ele é produto de fecundação, ele é 2N, certo? O esporófito, reparem, eu não fiz ele verde, eu fiz ele marronzinho aqui. Por quê? Porque o esporófito das briófitas, ele é dependente fisicamente, né? Porque ele está apoiado sobre o gametófito feminino e também nutricionalmente da planta mãe. Essa estrutura aqui não realiza fotossíntese. Ele depende dos produtos de fotossíntese elaborados aqui pela planta mãe, certo? Então, esse aqui é o gametófito feminino. Gametófito feminino. E sobre ele cresce o esporófito depois da fecundação, certo? O que vai acontecer aqui? A gente tem nesse esporófito a haste e a cápsula. Essa estruturinha aqui da extremidade a gente vai chamar de cápsula.
é aqui no interior da cápsula que se encontram as células que vão sofrer meiose, tá? Seguindo o nosso ciclo aqui, o esporófito tem células que vão sofrer meiose. Então, aqui dentro vai acontecer a meiose. O que vai acontecer depois de realizada a meiose? Essa estrutura se abre e são liberados os esporos. Os esporos, que são haploides, né? Os esporos caem aqui no solo. Caem aqui no solo, esses esporos. O que acontece com o esporo? Ele sofre mitose, não é? A gente disse que o esporo germina e origina o gametófito. Então, esses esporos aqui, nas condições adequadas, né, de umidade, temperatura, eles vão germinar e formar novos musguinhos e novas musguinhas, né? Então, esse aqui é, de novo, né, fechando o ciclo, o gametófito.